dia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro, Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Que a graça e a paz do nosso Deus continue reinando em nossos corações. Como é bom estarmos juntos nessa noite, mesmo que não presencialmente, mas conectados através da plataforma do YouTube. E o mais importante, todos no mesmo Espírito, o Espírito de cultuarmos a Deus, o Espírito Santo de Deus que está em nós e que nos une como igreja do Senhor, mesmo em um momento como esse, que estamos distantes geograficamente. Mas que bom que você está aí conosco, que bom que você está aí preparado para este culto, com sua família, em seu lar, usufruindo dessa segurança, né, que nós pensamos para esse momento, onde nossa cidade está em festejos, mas temos a certeza que isso não impedirá a gente, nessa noite, estarmos juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor e aprendendo ainda mais da palavra de Deus no momento da reflexão. Quero te convidar para esse primeiro momento de oração, para você orar junto comigo, pedindo a Deus por esse culto, pedindo a Deus pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, gratos somos por essa noite, por esse momento tão especial, onde estamos juntos em nome do Senhor Jesus. Pai, mesmo com a distância geográfica, isso não impede de sermos igreja nessa noite. Mesmo em cada um em seu lar, com sua família, continuamos sendo igreja do Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite, como fruto da gratidão em nossos corações.
que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que será ministrada nessa noite, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, e que possamos ter a certeza que estamos cultuando ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, também pelos nossos visitantes, que receberam esse link do culto nessa noite, estão junto conosco nesse momento. Que eles também possam ser tocados pela Tua palavra, que eles possam se sentir à vontade em cultuar ao nosso Deus, e que eles possam, ó Pai, ao final desse culto, ter a certeza de como é bom servir ao Senhor, ter a certeza de como é bom ser servos do Senhor, obedecer a Tua palavra, que eles possam sair desse culto com a mentalidade de querer servir mais ao Senhor, de se aproximar mais do Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo dia que nós tivemos. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando uma noite abençoada, um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu quero te convidar para uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Abra a sua Bíblia aí na sua casa, com sua família, e vamos juntos ler a palavra do Senhor, lá em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Me acompanhe nessa leitura. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Disse-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que se encontra alguns há, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Que Deus aplique sua palavra lida em nossos corações, que nós possamos compreender que para ter a vida de Cristo, precisamos negar a nossa própria vida, a nossa vontade, os nossos desejos para servir ao Senhor e entregar a nossa vida, o nosso coração diante do altar do Senhor. Em um momento que o mundo, a sociedade, a nossa volta, a nossa cidade está vivendo esses festejos, essas festas, que nós possamos ter a compreensão de quem nós servimos, a finalidade da nossa vida, né, que possa ser de servir ao Senhor, de entregar a nossa vida diante do altar do Senhor. Nesse momento, você é convidada junto conosco a louvar e agradecer o nome do Senhor com o Ministério Kairos através dos louvores. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar com alegria, adorando o nosso Deus pela sua maravilhosa graça. Ele que nos ama imensamente. Que possamos ser alegres, simplesmente por isso, pelo amor do nosso Deus e pela promessa que Ele já cumpriu nas nossas vidas. Porque Ele já enviou o seu Filho, Ele morreu por nós, Ele vive, Ele ressuscitou. E um dia estaremos todos juntos, face a face com o nosso Senhor. Então vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus com alegria. Vamos, o nosso refrão: maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Com as nossas palmas. A escuridão e me amou até o fim.
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Grandes coisas o nosso Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso nós somos alegres. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Ele que tem um plano perfeito para as nossas vidas. Que possamos a cada dia estar anunciando o plano do nosso Senhor Jesus para aqueles que precisam. Porque nós sabemos da verdade. Nós sabemos da verdade do nosso Senhor. Nós não podemos guardar só para nós. Que possamos dizer para o mundo que há um Deus, que há um Salvador, que há um Jesus que morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Antes mesmo de nascermos, o nosso Senhor se entregou por nós, nosso Rei Jesus, o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Sangue
honrar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Adoramos Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Aleluia, glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Ti a honra, a glória e o louvor para sempre, Senhor. Senhor, te pedimos que a Sua presença, meu Pai, venha estar aqui entre nós e que o Senhor venha falar, meu Pai, através do pastor neste dia. Que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que precisamos escutar, não aquilo que gostaríamos, que queremos, meu Senhor, mas que o Senhor venha falar ao nosso coração aquilo que estamos precisando ouvir e que essa igreja, meu Pai, venha ser um exemplo, meu Senhor, na vida das pessoas, meu Pai, na vida dos irmãos,
Que os irmãos venham se sentir bem, meu Pai, ao ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor, que o Senhor possa estar falando através dele, dando sabedoria, meu Pai, e abençoando essa obra em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, graça, paz, misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom podermos juntos louvarmos ao Senhor e também nesse momento meditarmos na palavra de Deus. Hoje não podemos estar presencialmente no templo com todos os irmãos em comunhão, mas pela graça de Deus temos este meio tecnológico para continuar cultuando neste domingo que é dia do Senhor. E eu quero lhe convidar a refletir na noite de hoje no texto que se encontra no Evangelho, como escrito por Mateus, no seu capítulo de número 3, versos 1 a 12. E eu peço que você, mesmo em casa, pegue a sua Bíblia. Se você não puder uma Bíblia física, acesse no aplicativo aí do seu celular, mas acompanhe a leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela tem vida para a nossa vida, e ao meditarmos, ao estudarmos, nós ganhamos muito. A palavra do Senhor assim nos diz, o Evangelho, como escrito por Mateus, capítulo de número 3, versos 1 a 12. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele diziam: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas justas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Você pode me acompanhar em uma oração? Ó eterno Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de nesta noite nos reunirmos como igreja do Senhor e juntos, ó Deus, meditarmos na Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que onde quer que os Teus servos estejam nesta hora, que o Senhor esteja com eles e que a Tua palavra, ó Deus, possa trazer conhecimento da Tua vontade para a edificação e para a glorificação do Teu nome. Nós te louvamos, te bendizemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu a festividade que nós conhecemos hoje como o Dia de São João. A ideia era muito simples, por causa do solstício de verão, que iniciava um período da colheita na plantação, era feita uma festividade, e nessa festividade havia a marca de, na noite anterior, se acenderem fogueiras para se aquecer do tempo frio.
E eles uniram esta ideia apresentada pelos povos pagãos para ser um dia especial de culto ao Santo João. E nesta ligação entre esta data e o culto a um santo, a um venerável dentro da Igreja Católica, surgiram todas as tradições que nós hoje temos. É interessante que a tradição das fogueiras está diretamente ligado ao nascimento de João Batista, porque criam, ou ainda assim afirmavam, aqueles estudiosos da Igreja Católica, que as fogueiras marcaram o dia do nascimento de João o Batista, a espera pelo nascimento daquele que foi profetizado como arauto de Deus aos homens. É interessante que a tradição católica hoje fala de João não como o Batista, mas como João o discípulo. Mas o João o discípulo não tem esta marca na história das fogueiras. E pela tradição católica, as fogueiras estariam ligadas ao nascimento de João o Batista. Se é o Batista, nós precisamos perguntar o que desta festa que vemos nos dias atuais tem a ver com este João Batista que é apresentado pela Escritura Sagrada. Porque, de fato, existe uma festa, existe uma tradição que leva o nome deste santo, mas que não tem fundamentação na mensagem e na vida do homem de Deus chamado João Batista. A ideia da Idade Média era celebrar, honrar a vida desse homem. E se assim o foi, se este ato é louvável, nós precisamos perguntar o que há de fato na vida desse homem que deveria ser honrado, que deveria ser lembrado em nosso tempo, em nossos dias. Aqui nós precisamos refletir que a igreja protestante, a igreja evangélica no Brasil, não é contra a festa junina, aquela festa em comemoração pela colheita, pelos frutos da colheita, das plantações tradicionais da nossa região. Ao contrário, nós somos favoráveis que se celebre e que se engrandeça o nome de Deus, que nos deu colheita, que nos deu vida e que renovou as plantações sobre a terra. Mas nós precisamos lembrar que a adoração é unicamente ao Senhor e não a qualquer outro nome, por mais admirável que seja, por mais venerável que seja. Somente ao Senhor nós nos prostramos e adoramos, somente a Ele rendemos culto. E se o objetivo é lembrar, honrar os feitos valorosos de alguém, então vamos estudar criteriosamente quais são estes feitos que devem fazer parte deste momento de honra, deste momento de lembrança e até mesmo deste momento de testemunho para com a igreja e a fé que temos em Cristo Jesus nosso Senhor. O que aprendemos nas Escrituras sobre João o Batista é que ele é filho de Isabel e Zacarias. E ele não é um filho natural, ele é um filho espiritual. Como assim? Ele nasceu naturalmente do ventre de Isabel. Ele foi concebido por Zacarias e Isabel. Mas foi concebido, eles já estando em idade avançada, quando a ciência, quando a biologia já dizia ser impossível o nascimento da criança. Foi quando um anjo visitou a Zacarias no seu ofício sacerdotal e anunciou que Deus lhes daria um filho e que este filho viria com uma missão, com um objetivo especial. Portanto, João Batista veio ao mundo por um mandado de Deus, por uma ordem de Deus, com uma missão divina para cumprir. E qual era esta missão? Esta missão pode ser vista em toda a Escritura, porque diz o Senhor Jesus, Ele é o maior dos profetas entre os homens nascidos.
Isto porque João o Batista profetizou a maior mensagem de todas, a mensagem da chegada e da salvação de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. João Batista não tem livros escritos. João Batista não tem ministérios longos, como os de Jeremias, como o de Isaías e Daniel. João Batista não tem nem mesmo uma escola profética, como Elias, Eliseu e tantos outros tiveram, mas ele se tornou maior, porque maior foi a sua mensagem para com os homens. Mas a mensagem de João Batista não foi proferida somente com as palavras. O seu jeito de ser, a sua conduta, até mesmo o que ele vestia, anunciava esta mensagem grandiosa. E nós poderíamos resumir esta mensagem em: o homem que conhece a Deus, reconhece onde deve estar diante do seu Senhor. Diz o texto bíblico que a temática principal da mensagem de João era o arrependimento. Arrependimento, na palavra tradicional grega, traz a ideia de mudança. A palavra original está ligada à metanoia, palavra esta que dá origem à palavra no nosso idioma de metamorfose, de mudança, de transformação, de algo que passa de um estado para o outro, de algo que muda a rota, que muda a direção em que se está andando. E no tempo de João Batista, era muito importante sinalizar que os sacerdotes do templo, os fariseus religiosos, os saduceus, os essênios, normalmente pregavam uma adaptação da vida aos costumes legais, à lei, ao registro das Escrituras, o que ela dizia sobre o que se deveria fazer e não sobre o que se deveria ser. Para deixar ainda mais claro isso, no tempo de João Batista, as pessoas se preocupavam, diante do seu pecado, em pagar o pecado, apresentando uma oferta diante do altar. Mas não entendiam qual era o sentido, a simbologia desse rito. Porque a simbologia desse rito está baseada na graça de Deus. O Deus que poderia, por ser o Criador nosso, o Deus Santo, cumprir a punição pelo pecado, que é a morte. Diz o texto no Antigo Testamento: toda alma que pecar, esta morrerá. Mas pela graça de Deus, o Senhor trouxe um novo ritual para com o povo judeu. E nesse novo ritual, eles apresentavam um representante que pagaria pelo seu pecado, representado ali na figura de um cordeiro, na figura de um animal que seria sacrificado para que eles tivessem perdão dos seus pecados. Este sinal apontava primeiro para Cristo Jesus, que viria para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também apontava para a necessidade pessoal de que cada um que apresentasse o seu sacrifício entendesse a necessidade de deixar o seu pecado, porque ele geraria a morte da sua alma, da sua existência diante do Deus que lhe deu vida. Por isso a mensagem de João era tão desafiadora. Ele não pedia: apresentem suas ofertas em tempo oportuno. Ele não dizia: vocês que estão pecando, cuidado para não esquecerem da sua oferta pelo pecado. O que ele dizia é: vocês que estão pecando, mudem de atitude, mude de direção, mude de prática, deixe o seu pecado, abandone o seu pecado. Isto é muito importante, meu irmão. Nos nossos dias atuais, nós estamos vendo igrejas que pregam exatamente o contrário do que João o Batista pregava. Pessoas estão afirmando por aí: venha mesmo como você está, fique como você está, pague uma oferta, participe de uma corrente de fé, participe de um culto, está tudo resolvido, Deus lhe ama.
continue no seu pecado, continue no seu erro. Mas não é isso que nós ouvimos das Escrituras Sagradas. É necessário arrepender-se, é necessário mudança. A mensagem de João Batista estava representada na sua própria pessoa, porque nós lemos nos versos seguintes que ele não ficava em cidades, em palácios, em templos, em lugares reservados para a honra, mas ele pregava no deserto, anunciando a estas pessoas que eles deveriam sair do costume que estavam, da sociedade que estavam, do jeito que estavam. Porque é preferível estar num deserto do que estar no lugar de conforto, mas longe de Deus. E as pessoas necessitavam sair de suas casas, sair da sua propriedade, sair do seu costume de vida, para ir ao deserto e encontrar-se com aquele que dizia: mude. Hoje é tempo de mudar, porque o reino de Deus está perto. Mude, porque o reino de Deus está chegando. Abandone o seu pecado, porque é tempo de uma nova vida. E esta mensagem de João também vinha baseada com o que ele vestia e com o que ele comia. Ali ele representava toda a tradição profética que nós vemos no Antigo Testamento na pessoa do profeta Elias. Quando nós lemos o texto bíblico, parece que para o judeu, ao lermos Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, que tem livros grandes em capítulos, densos em contexto, parece que eles são considerados maiores dentro do povo judeu, mas isso não é a verdade. Os maiores profetas dentro da tradição judaica foram Moisés, que deu a lei, que falava com Deus, e em seguida o profeta Elias, homem de fé, que demonstrou com atos o poder de Deus sobre a terra. E o profeta Elias andava sobre a terra com esta mesma vestimenta apresentada por João. Uma vestimenta humilde, uma vestimenta que demonstrava que ele estava ali, mais para servir do que para ser servido. Isso é uma incógnita para os nossos dias atuais. Porque nos nossos tempos, quem tem mais poder exige mais honra. Quem tem mais poder exige mais lugares de destaque. Quem tem mais poder quer sentar nos tronos da vida. Quem tem mais poder quer estar sobre palanques. Mas os profetas de Deus, cheios do poder do Senhor, eram pessoas humildes, que na maioria das vezes dependia do Senhor até mesmo para comer. A expressão apresentada no texto não quer dizer que João Batista comia somente o mel e o gafanhoto, mas o texto quer nos apresentar que ele estava na mesma humildade, no mesmo princípio moral, profético dos profetas do Antigo Testamento, que dependiam de Deus para a sua subsistência. Meu querido irmão, é necessário fazermos uma revisão muito sincera sobre a nossa vida, porque aqueles que se arrependem dos seus pecados e que estão em busca de Cristo Jesus, foram chamados também para viver humildemente nesta terra, viver de forma contentada nesta terra, viver sem atos fugazes, sem valores acima do que o necessário, sem coisas que privilegiem esta pessoa. Tudo isto, meu irmão, que nós estamos vendo na sociedade atual, é reflexo do homem sem Deus, e não do homem com Deus. Porque o homem com Deus está contrito, certo de que o seu lugar é a posição de serviço diante do Deus que lhe chamou. Há ainda um terceiro elemento dentro desse ministério de João Batista que é louvável.
E esse terceiro elemento é o compromisso dele com a palavra de Deus. Meu querido irmão, o texto diz que os fariseus, os religiosos, iam até João Batista para serem batizados. Eles ouviram falar desse ritual, dessa tradição do batismo. Algo que para nós da denominação batista é muito importante, cumprir a palavra piamente. E se a palavra diz que até o Senhor Jesus foi batizado em água, submerso em água, então nós não podemos fazer esta prática de qualquer forma, por aspersão, por internet, com um balde ou qualquer outra coisa do tipo. O Senhor Jesus foi batizado em água, submerso, mergulhado, como a palavra baptizo de fato significa, mergulho. Mas é interessante que este mergulho, esse batismo, não era apenas um ritual religioso vazio. Recentemente aqui na nossa capital baiana, em Salvador, na região do Pelourinho, foi encontrado uma casa onde havia nas partes de baixo algumas cisternas, algumas câmeras, onde os judeus que vieram para cá no tempo da colonização praticavam o rito do batismo. Sim, os judeus que saíram do período do exílio aprenderam a fazer este ritual de batismo para purificação, batismo para ingresso à religião judaica. E como na tradição da nossa história, os católicos dominavam o Brasil colônia, eles precisavam fazer isso escondido. E se encontrou esses lugares onde esses batismos eram praticados. Mas João não estava falando de um ritual. João não estava falando de uma prática fria, vazia. João estava falando de algo que acompanha, algo interior, o nascer de novo, o transformar-se interiormente, para só depois demonstrar isso por meio da prática batismal. Meu querido irmão, existem muitas pessoas que foram batizados no corpo, mas não batizados na alma. Existem muitas pessoas que se identificaram com uma igreja por meio do ritual do batismo, mas não se identificaram com o Cristo que lhes salvou, que remiu e transformou a sua alma. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o nosso batismo é o batismo interior. É aquele batismo que nos fez viver a morte para o mundo e a vida agora somente para o Senhor. E os fariseus religiosos que ali estavam, entraram na fila para dizer: olha, João, nós também vamos fazer esse ritual, para que ninguém diga que nós somos pecadores. Mas João os chama de raça de víboras. João lhes exorta: é necessário uma transformação interior, e que nesta transformação estejam cheios de fruto da presença do Senhor sobre a vida. Meu querido irmão, João não vendeu a palavra de Deus por qualquer tipo de influência, por qualquer tipo de guarda, de ganho que pudesse ter por meio dos religiosos e poderosos do seu tempo. Isso lhe custou, por exemplo, ter a cabeça cortada, porque ele não se comprometeu com o erro e com o pecado. Ao contrário, foi submisso ao Senhor, temente a palavra de Deus. Você tem colocado a palavra de Deus assim na sua vida? Que independente da situação, você continua mantendo sua fé naquilo que você ouviu da palavra de Deus? Ou será que a palavra tem espaço lá na prateleira da sua casa, lá na sua sala de visita, mas pouco espaço tem na sua vida e no compromisso com o Senhor? João Batista tinha um compromisso com a palavra de Deus. Ele não negociava, ele não fazia acordos, porque um acordo maior já foi feito. A sua vida era rendida diante da palavra que veio dos céus. E por último, nós percebemos
todo o serviço, toda a ação, toda a obra de João Batista tinham como meta glorificar a Cristo Jesus. João era alguém que pregava o arrependimento, que vivia em humildade e em serviço, era alguém que tinha um compromisso com a palavra, mas ele fazia tudo isto, não para criar um novo ramo religioso, mas sim para sinalizar Jesus Cristo, aquele a quem era necessário preparar os caminhos, como disse o profeta Isaías, aquele que viria com maior poder, aquele que viria para trazer aos homens a palavra dos céus, aquele que seria Cordeiro de Deus, aquele que seria o que viria para nos limpar e batizar com o Espírito Santo e com fogo. As tradições pentecostais leem esse texto afirmando que o batismo de fogo é um batismo como um dom espiritual. Mas nós bem sabemos que o texto em sua plenitude nos aponta o fogo como um fogo de juízo. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não vivem para servir e glorificar ao Senhor, receberão sobre si juízo, porque o Senhor separará o trigo no celeiro, mas a palha para ser queimada com fogo que não se apaga. Meus queridos irmãos, você que está me ouvindo nesta noite de hoje, se nós queremos lembrar de João Batista, se nós queremos elogiar o ministério de João Batista, a melhor forma de fazê-lo na noite de hoje é levando a sério o seu testemunho a respeito do arrependimento. Porque aquele que se arrepende está próximo do reino dos céus. Aquele que se arrepende encontrou a chave, o caminho para estar no reino da salvação do nosso Senhor Jesus. Arrependimento é ter consciência sincera de que os nossos pecados nos afastam de Deus. Arrependimento é ter aquela tristeza que Pedro sentiu lá em Mateus 26, quando ele negou a Jesus pela terceira vez, e diz o texto que ele olhou nos olhos de Cristo, e isso lhe trouxe uma amargura profunda. Mas a tristeza de Pedro, a dor na sua alma pelo pecado cometido, não lhe levou ao suicídio, como levou a Judas. Não lhe levou para um remorso. Sabe aquela sensação de choro, de tristeza, mas que amanhã passa depois que você dorme? O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 7, também diz isto, que há uma tristeza segundo o homem, que só promove o choro, a melancolia, mas não promove mudança. A tristeza por causa do nosso pecado deve nos levar para a tristeza como Deus quer, uma tristeza que nos impulsiona a odiar o pecado e amar ainda mais aquilo que Deus tem para nós. Mas eu preciso também lembrar para você que o arrependimento nos leva à confissão. E confessar é concordar com Deus. Concordar que Deus tem a melhor vida, que Deus tem o melhor plano, que Deus tem a melhor solução. E que nós não conseguimos obtê-la sem a ajuda, sem permissão e sem presença do Senhor. Arrependimento gera a confissão. Mas não a confissão que se faz diante de um padre, de um sacerdote ou até de um pastor, mas sim a confissão diante do Senhor. Existem pecados que é necessário que se confesse uns aos outros, para que Satanás não tenha poder. Porque existem pecados encobertos, que Satanás ganha poder quando nós não o professamos, quando nós não anunciamos a nossa necessidade de cura. Por isso disse Tiago no capítulo 5 da sua epístola, que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, para obtermos cura destes pecados. E por fim, arrependimento também nos leva a uma atitude de conversão. O Provérbios nos diz que nós precisamos nos arrepender e deixar
para recebermos misericórdia da parte de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, eles se arrependem, eles têm um remorso, uma tristeza, mas não abandonam o pecado. Mas aquele que de fato tem o desejo de mudar, sabe que não há mudança e transformação se ele não tiver a ajuda do Senhor para mudar a sua prática, para mudar a sua vida. Por isso, clame o nome do Senhor Jesus. Peça ao Senhor que lhe dê força para vencer o pecado. Sozinho você não vai conseguir. Você pode até ficar triste, não querer mais, mas você precisa da força do Senhor para abandonar de uma vez por todas aquilo que não vem da parte de Deus. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz isso. Não vos conformeis. Não tenha a mesma forma, o mesmo molde do mundo. Antes, transforme a sua consciência, transforme a sua mente a partir do Senhor Jesus Cristo, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós olhamos para a festa junina, a festa do São João, infelizmente, nós vemos muita coisa que está longe de ser parecida com o que João o Batista pregava. Mas quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que há lugar para sermos transformados e abençoados pela sua palavra. Por isso eu lhe convido que você viva esta mudança. Que hoje, na noite de hoje, você possa perguntar ao Senhor onde você precisa se arrepender, onde você precisa mudar, onde você precisa da ajuda de Deus para viver como alguém que é membro do seu reino e da sua graça. Nós vamos convidar o Ministério de Louvor para mais um louvor e logo em seguida estaremos orando por você. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te gravaram numa
Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vive está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vive está outra vez. Já podemos ao Rei dos Reis adorar. Ele ressuscitou, vive está outra vez. Já podemos adorar ao Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amém, meu irmão. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, você que nos acompanhou até esse momento. Tem alguns irmãos que estão em viagem, que aproveitaram a festividade para sair com as suas famílias. Alguns irmãos que estão impedidos de sair de suas casas por conta das festividades juninas em nossa cidade. Mas essa é uma oportunidade que Deus nos dá de continuar louvando o seu nome, de continuar adorando ao Senhor por este meio virtual. E nós rendemos graças ao nosso Deus pela oportunidade de pregar a palavra, de cantar, de entoar louvores juntamente com você que está nos acompanhando. Nós queremos, neste momento, encerrar a nossa programação orando, clamando a Deus pela nossa vida, pela vida das nossas famílias. Mas como fazemos sempre no nosso ambiente físico, primeiro nós declararemos a nossa confiança no Senhor, a nossa fé que temos em Deus, de que o Senhor está conosco em todo tempo. Por isso precisamos a cada dia buscar mais o seu reino, mais a sua justiça, porque as outras coisas, Deus, o nosso Pai, sabe que precisamos e nos dará em bom tempo. Você pode repetir comigo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ó eterno, poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este meio tecnológico que o Senhor nos concedeu para juntos continuarmos em celebração, em adoração. Que na noite de hoje, ó Deus, cada irmão, no ambiente em que se encontra, esteja em primeiro lugar na presença do Senhor. Ó Deus, se há algum irmão que está enfrentando um momento de dificuldade, um momento de luta, que o teu Espírito Santo esteja sobre ele, lhe dê sabedoria, lhe dê motivação
para que ele possa enfrentar estas batalhas, sabendo que o nosso Deus é fiel e que Ele cumpre a sua palavra. E mesmo que passemos momentos de vale de sombra de morte, a Tua vara e o Teu cajado há de nos consolar. Abençoa, Senhor, a vida de todos os meus irmãos que nos acompanham nesta noite. Abençoa cada família, ó Deus, que está representada por eles. Te pedimos, ó Deus, por aqueles familiares que não têm ainda o temor do Senhor e que estão longe da vontade do nosso Deus, que o Senhor promova sobre estes corações arrependimento. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas vidas, nos santifique cada vez mais e que estejamos prontos para glorificar o Teu nome, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe na noite de hoje. Jesus é dono e Senhor desta nação, sua justiça